Agora, Momento da Palavra. Meus amados irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Hits FM, o Momento da Palavra é com certeza um dos momentos mais importantes do programa, porque a palavra ela vai nos apresentar Jesus. Nosso entendimento que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos revela Jesus, e nos revela o projeto de Deus, nos revela Jesus, nos revela a salvação através da palavra. Então é um momento especial. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Um assunto muito importante que fala da volta do Senhor Jesus. E eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escrevera Mateus, capítulo 25. Eu vou ler os versículos 11, 12 e 13, mas a nossa meditação vai estar do versículo 1 até o 13, só para não estendermos muito a leitura. No versículo 11, diz assim: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O assunto da parábola das 10 virgens, ela vai nos falar de um momento que antecede a volta de Jesus. É uma parábola, é uma figura, é uma ilustração do momento que antecede a volta do Senhor Jesus. E vai nos falar de 5 moças que saíram ao encontro de Jesus, levaram suas candeias e puseram óleo de reserva. Caso o noivo tardasse, elas tinham o azeite, que era o combustível da lâmpada, da lamparina. E outras 5 que levaram suas candeias cheias, mas não levaram o azeite de reserva. Aconteceu que o noivo tardou. E no noivo tardar, foi se queimando ali o azeite que estava na lâmpada, e chega um determinado momento que acabou-se o azeite da lâmpada. As que tinham o azeite de reserva reabasteceram suas lâmpadas, suas lamparinas, e estavam prontas para se apresentarem ao noivo. As que não levaram o azeite de reserva não tinham como repor. E ali acontece o fato: o noivo chegou e era necessário a lâmpada para se apresentar. Para o ouvinte entender, alguns de nós, talvez que nos ouvem, passamos por isso. Era muito comum o uso da lamparina. Como que se identificava uma pessoa chegando no escuro na sua casa? Com a lamparina. Levantava ali a lamparina, a lâmpada, e colocava no nível do rosto, e a pessoa olhava para você, identificava você como alguém conhecido. E isso que aconteceu. As que não tinham o azeite sobrando, elas perderam a única oportunidade que ali foi aberta. Pastor Wander, um assunto maravilhoso. Fiz aqui um resumo, da parábola, para nós entrarmos no que ela está nos dizendo, né? Muito bem, pastor Ziel e aos ouvintes. Essa questão das moças que não se prepararam, não tiveram o azeite reserva, elas são identificadas na Bíblia como as imprudentes, né? Alguma tradução fala as loucas, né? Então vamos ficar com a palavra imprudente aqui, porque ela vai servir para a gente aqui conduzir a mensagem no texto, nos conduzir no texto. Nós temos que ter muita prudência quando nós aproximamos do texto bíblico, quando nós lemos a palavra do Senhor. Nós temos que ter prudência para procurar entender aquilo que de fato a palavra de Deus ela quer nos passar. Se nós não tivermos prudência, nós vamos criar coisas que não está na palavra. E nós ouvimos muitas mensagens a respeito dessa parábola das 10 virgens,
e os ouvintes também com certeza já ouviram, e as mensagens são as mais variadas possíveis. Uma diversificação muito grande, né? Muito grande. Mas o porquê que isso acontece? É justamente porque as pessoas, às vezes, elas não têm o cuidado ao fazer a leitura e o exame do texto bíblico. Na verdade, a mensagem passada que o Senhor Jesus quer passar aqui é uma mensagem simples. Ela não é uma mensagem complicada. Ela é uma mensagem simples. Se a gente seguir alguns parâmetros para a gente observar o texto, nós vamos ver que é uma mensagem simples. A primeira coisa é identificar o tema da mensagem. Foi o que você acabou de dizer aqui, né? Que o tema fala da volta de Jesus. Então, a primeira coisa, nós já temos o tema da mensagem, a volta de Jesus. E aí nós temos que buscar qual que é a finalidade dessa parábola. A finalidade da parábola está no versículo 13. Jesus vai falar assim, olha, vigiai, né? Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aí está a finalidade da mensagem, despertar os ouvintes para a necessidade de vigilância. E nós temos uma mensagem nessa parábola que é a mensagem central. Nós já falamos aqui outras vezes, pastor Ziel, que toda parábola tem uma mensagem central. Essa mensagem central ela não pode ser mudada. E a mensagem central dessa parábola é Cristo voltará no momento em que ninguém espera e, portanto, só serão arrebatados aqueles que estão preparados. Quem não estiver preparado receberá o juízo. Essa é a mensagem central. Se nós temos esse veio identificado, agora nós podemos fazer a leitura do texto e nós não vamos sair fora daquilo que é a mensagem simples que Jesus quer passar nesse texto aqui. Isso é importante, pastor Wanda, essa prudência, fazendo aí um adendo aí ao que você falou. Eu disse no início aqui que o Espírito Santo, ele nos revela Jesus através da sua palavra e nos revela os projetos de Deus. Por isso que é importante a prudência no estudar a Bíblia. Nós temos incentivado os nossos irmãos a estudarem a palavra de Deus. Eu chego a dizer que o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos resgatar aquela essência da reforma que foi somente as Escrituras. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar ao estudo da palavra e com prudência entender o que o Senhor está nos dizendo ali para sermos edificados verdadeiramente naquilo que foi o propósito do Senhor Jesus. Porque eu posso pregar aqui tantas inúmeras mensagens, algumas até muito lindas, mas se eu saio do propósito que Jesus naquele dia estava ensinando ali, eu perdi o mais importante, o conteúdo mais importante da mensagem. Isso mesmo. E esse texto ele contém algumas figuras alegóricas e é evidente que nós temos que tratar dessas figuras alegóricas. Agora, muitas vezes as pessoas querem dar significado, pastor Ziel, a todos os detalhes que estão na parábola. E na verdade, a parábola ela contém detalhes que faz parte daquele relato, mas não significa que cada detalhe da parábola ela tem necessariamente um significado espiritual. Então, quando as pessoas às vezes querem dar significado a cada detalhe da parábola, vai entrar em dificuldade. É o caso da parábola das 10 virgens. Por exemplo, eu, um tempo atrás, trabalhando esse texto na igreja, e um irmão sugeriu, e depois eu vi um pastor também falando a mesma coisa num vídeo no YouTube. Então eu vi que o irmão não estava muito sozinho, não. Mas o irmão sugeriu o seguinte, que o número 10 aí, o número 10 representa os 10 mandamentos. É uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Como é que o 10 representa os 10 mandamentos e depois 5 só que entra para a festa? Então, a gente tem que ter esse cuidado. As loucuras, né? Tem que ter cuidado com a leitura que a gente faz. Na verdade, nós temos aqui 10. O que a gente tem que pensar, na verdade, aí, seria em 2 grupos. O que Jesus quer mostrar com esses 10 aí, ele vai mostrar depois 5 e 5. Então, ele vai mostrar 2 grupos. É o grupo daquele que é salvo
é o grupo daquele que não será salvo. Como tem parábola que usa a figura, estavam duas no moinho, mostrando Exato. duas. Então, na verdade... Está no contexto. No contexto, é mostrar dois grupos. Na verdade, duas atitudes que eu posso estar quando Jesus voltar. Exatamente. Né? O enredo é esse, né? O centro é essa mensagem. E você faltou com o ponto certo, porque quando você pega essa parábola, ela está inserida no sermão profético. E no sermão profético nós vamos ver repetidamente a expressão vigiar, nós vamos ver essa figura que você acabou de dizer aqui, estando duas num campo, estando dois no moinho, um será tirado, outro ficará. Então, Jesus está tendo uma preocupação, mostrar dois grupos. Então, 10 aqui, 5 e 5, está a preocupação mostrar dois grupos. Aqueles que se preparam, que vão, e aqueles que vão receber o juízo. Então, não é nada além disso. Uma outra questão que às vezes é colocada, pastor Ziel, nesse texto, é a figura da virgem, né? A senhora, são... as virgens é porque elas representam a pureza. Então, a virgem porque representa a pureza espiritual. Então, a santidade. Eu já vi pastor falando que é a santidade. Ora, se a virgem representa a santidade dos cristãos, então as virgens teriam que ter entrado todas elas. As 10 teriam que ter entrado. Não é verdade? Isso mesmo. Então, a gente vai percebendo que não encaixa. Às vezes, algumas colocações, elas não têm encaixe. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção naquilo que é a mensagem. Né? Isso mesmo. A mensagem. Porque as parábolas, elas são alegóricas. Sim. Né? E esse querer, cada versículo, né, descobrir um enigma em cada pequeno versículo, até em parte do versículo, e achar que ali tem um grande enigma, a nossa mente ela é muito, né, o homem é muito criativo e acaba saindo daquilo que é o contexto, porque você prega e vai despregar, porque se eu falo que a virgem é o sinônimo da pureza, então as 10 tinham que ter entrado, então não adianta ser puro, então é um segredo, né? Não adianta querer, por isso, irmãos, nós temos que atentar à palavra de uma forma mais simples, porque o Senhor nos fala de uma forma simples. Só para os irmãos entenderem isso, nós vamos, pastor Wander, quando Pedro pregou ali no dia de Pentecoste, uma mensagem tão simples, ele narrou ali os acontecimentos e fundamentado na profecia, e 3.000 almas se converteram porque o poder de Deus estava ali. Então, às vezes, não é alcançar coisas, as pessoas querem alcançar, às vezes, algo extraordinário no versículo e deixa, às vezes, de ensinar a simplicidade do que Jesus está realmente nos ensinando. É isso aí. Uma coisa que é importante, pastor Ziel, nesse texto, é o pano de fundo dele, né? Porque nós vamos analisar aí está relacionado ao pano de fundo, é o casamento judaico, né? O casamento judaico. O casamento aqui no Ocidente, o noivo que espera a noiva. E às vezes a noiva atrasa bastante, né? E lá no casamento judaico é o contrário, a noiva que espera o noivo. E às vezes o noivo acabava atrasando. E é exatamente esse o contexto que está ali. Aí nós temos uma outra questão, né? Porque você tem a figura do noivo, que é claro que o noivo representa Jesus, né? Tá certo? Mas o texto, a parábola, não apresenta a figura da noiva. E aí nós temos um outro problema, porque as pessoas pegam a figura das moças, eu não vou nem falar virgem, porque se você pegar a versão linguagem de hoje, por exemplo, a nova tradução linguagem de hoje, a palavra é moça. Moças. Né? Então você pega lá, pega as virgens ou as moças, alguns falam que ali elas eram as noivas, ou seja, então o noivo ia casar com... Tinha 10 pretendentes para casar com ele, e no final ele casa com 5. E já ouvimos... Já ouvi mensagem desse tipo. O pastor fala assim, não, a poligamia não é permitido, mas no caso de Jesus pode casar com 5. Assim, é incoerente, né? Incoerente. Isso mesmo. Então, assim, pra gente entender melhor, as virgens não tem nada a ver com a noiva aqui. Agora, por que, então, que a noiva não aparece na parábola das 10 virgens? Por causa do propósito de Jesus. Se o propósito de Jesus era mostrar que
alguns serão salvos e outros não serão salvos, ele não poderia usar a figura da noiva para mostrar isso. Isso mesmo. Não poderia. Porque a noiva é a noiva. A noiva é a noiva. Mas aí ele vai usar quem? A figura das moças que ajudavam a noiva. No contexto judaico, você tinha lá as amigas das noivas. Seria tipo a dama de honra. Dama de honra. É isso mesmo. Ele usa aquela figura que está no contexto judaico para mostrar que o cristão, ele precisa estar preparado. E também, pastor Wander, veja bem, elas estavam envolvidas no casamento, Sim. porque eram as moças que ajudavam no cuidado. E isso nos leva a um ponto importante, que está falando de cristãos. No nosso, Sim. então não está falando daquele que não tem uma experiência com Deus. Exatamente. Está falando daqueles frequentadores de igreja, está falando do cristão, não é? Que estava ali, que foram convidados para o casamento, não só convidados, mas que estavam envolvidos no casamento. É um ponto muito importante. Um ponto importante. Trata-se de cristãos. Muito bem colocado isso aí. Outra questão, Oziel e os ouvintes, é que o que vai fazer com que essas moças elas entrem na festa é a luz. Era a luz. Elas precisavam ter lâmpadas para ter luz. Era a noite. O noivo vem à meia-noite, era noite, elas precisavam ter as lamparinas acesas. Então o que faz elas entrar na festa é a luz. E a luz para nós é a figura de quê? A palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés, luz. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí alguém fala assim, mas a lâmpada aqui é o coração do crente. Não, a lâmpada é a palavra. Isso mesmo. É a palavra que guia o crente. É por isso que nós temos que voltar para a palavra e temos que procurar viver a nossa vida pautada na palavra de Deus. Porque é a palavra que nos dá a condição de estar preparados para a volta do Senhor Jesus, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue compreender bem essa questão, né? É porque, pastor Wander, veja bem, Jesus se apresenta como o verbo, né? Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Mas a palavra para nós, irmãos, é o que nós temos, assim, sempre ensinado aos irmãos, que o Espírito de Deus, irmãos, já a terceira vez que eu falo isso aqui hoje, que o Espírito de Deus nos apresenta Jesus através da sua palavra. Não há como eu conhecer Jesus fora da palavra. Mas eu tive uma experiência. Olha, queridos, cuidado com a experiência fora da palavra. Porque Paulo falou assim, um anjo de Deus vier ter convosco, e se não for aquilo que está na palavra, considera anátema. Porque a palavra que nos apresenta Jesus, que nos apresenta o projeto de Deus para o homem. Por isso a preocupação nossa sempre de mostrar a palavra. Então a luz aqui é a palavra que ilumina o caminho, que vai me identificar como estar pronto naquele dia do arrebatamento da igreja. Exatamente. E essa luz que é a palavra de Deus, que a gente tem que estar valorizando a palavra do Senhor na nossa vida, valorizando. O que vai aqui caracterizar as virgens imprudentes é o descaso que elas fizeram com relação à luz, ao óleo, porque elas não tiveram azeite de reserva. Isso mostra que o descuido, o descaso. As pessoas, às vezes, elas vão levando a sua vida espiritualmente com descaso para as coisas de Deus, né? Com negligência com a palavra do Senhor. Então a pessoa começa a negligenciar a palavra, se torna uma pessoa imprudente, achando que porque foi salvo uma vez, agora está tudo certo, não precisa se preocupar mais com a palavra, não precisa mais meditar na palavra, não precisa mais fazer o seu devocional, né? E às vezes trata as coisas de Deus com descaso. Isso é imprudência. Isso mesmo. E é importante o amado ouvinte entender que a palavra, irmãos, é ela que nos coloca no caminho. A palavra que nos orienta. Então, voltar à palavra não é voltar a carregar a Bíblia debaixo do braço.
é ver a palavra primeiro, como eu citei aqui, né, um dos solas da Escritura, né, da Reforma, que é somente a Escritura. Nós temos que nos voltar à palavra e ter a palavra como uma regra de fé. A Bíblia para nós é suficiente para a salvação. Amém. Nós temos que deixar as ilusões de lado e voltarmos à palavra. Agora, como que eu volto à palavra? Primeiro, lendo a palavra, né? O cristão precisa de ler a Bíblia. O cristão não pode ter a Bíblia apenas como um objeto lá na sua estante, aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23, e achar que isso é suficiente, ou sai para o culto, pega a Bíblia, põe debaixo do braço ou no painel do carro, vai para o culto, volta para casa e a Bíblia só serve para isso. Não. A Bíblia precisa ser lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser acompanhada. Eu me lembro, pastor Wander, na minha conversão, nós formávamos alguns grupos, ainda jovem, solteiro, mas nós formávamos alguns grupos e a gente ia conversar sobre a Bíblia. Conversar realmente, não era... Era conversa bíblica, um ponto aqui e ali, e como que aquilo, há 30 anos atrás, me lembro quantas coisas aprendi naquele momento que até hoje fazem parte da minha vida. Isso, os cristãos precisam voltar a fazer isso. Reúnam na casa de um irmão, vamos conversar sobre a Bíblia, traz ali, e teve dúvida, procura o pastor depois para tirar a dúvida, procura conhecer, dentro do assunto, né, pastor Wander, que isso é se preparar para a volta de Jesus. E você está contando a sua experiência assim, eu também vivi isso na minha juventude. Nós, os jovens, nós reunimos para falar da Bíblia, para conversar sobre Bíblia, para estudar, né? A Bíblia. Isso era o nosso prazer. Então seria muito bom, né, que esse tipo de sentimento voltasse a ocupar o coração dos nossos jovens, né? O interesse pela palavra do Senhor. E uma outra observação aqui, pastor Ziel, dentro dessa questão da luz, né, e do óleo, que algumas pessoas colocam o óleo como uma figura do Espírito Santo. De fato, a Bíblia, em alguns locais, ela apresenta o óleo como figura do Espírito Santo. Mas não é possível fazer essa aplicação aqui nesse texto. Por que não é possível? Exatamente porque aquela que não tinha óleo, ela foi comprar e ela encontrou. Quando ela comprou, ela encontrou óleo. Ela voltou com óleo, só que a porta está fechada. Se o óleo representa o Espírito Santo, como é que a porta é fechada para ela com o Espírito Santo? Outro detalhe muito importante, né? Então o óleo não pode ser. A única questão que Jesus mostra com relação à falta do óleo é para mostrar a falta de atenção, o descaso, o despreparo com relação às coisas espirituais, com relação à negligência, com relação à luz, que é a palavra do Senhor. O propósito é esse. Outra questão que já ouvi um pastor falando, né, dando um estudo sobre todas dormiram. Aí falou assim: olha, que dormiu aqui? Por quê? Porque todas morreram e vão ressuscitar. Ora, nós sabemos que o arrebatamento nem todos vão morrer. Isso mesmo. Então não tem como você colocar essa aplicação. Paulo fala, também. Os que estivermos vivos seremos transformados. Então, assim, eu estou colocando esses pontos que servem para acender uma luz na mente dos nossos ouvintes, para na hora que for ler o texto bíblico, ter um certo cuidado, uma prudência maior para fazer a leitura, fazer suas colocações, e de maneira que não venha criar nenhum conflito depois, né? Eu ouvi, pastor Wander, uma pessoa dizendo essa semana que um texto fora do contexto é um pretexto para criar-se heresias. Mas o que acontece é isso: quando eu pego versículo por versículo e quero dar muita ênfase a um versículo e saio do contexto, acaba eu vendo coisas que depois o próprio texto vai desmentir. Entendeu? E para o leitor da Bíblia, depois ele fica curioso, mas é isso, mas depois... Então nós temos que ter muita cautela, irmãos, de pensar, e eu acho que o estudo da Bíblia, a figura alegórica é maravilhosa, a própria parábola em si é uma figura alegórica, mas a interpretação alegórica tem que ter muito cuidado. Acho que é Inácio de Antioquia, né, que dizia o seguinte, que a alegoria é coisa boa, mas não pode fugir do texto e contexto. Sim. Não pode fugir do histórico. Como o pastor Wander no início ensinou aqui, que o pano de fundo é um casamento judaico. Para você entender a parábola das 10 virgens, você tem que entender um pouco desse histórico.
Porque senão você não vai compreender quem são essas moças, né? Eu me lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei muito curioso. Quem são essas moças? Ia casar com 10? Né? Então, na verdade, a gente vai entendendo o que Jesus quer dizer. E um ponto também da parábola, pastor Wanda, ouvinte, muito importante, porque a salvação, irmãos, ela é um presente de Deus para o homem. Ninguém é salvo, irmãos, por nada. Você pode ser boa pessoa, pode fazer boas obras, pode fazer caridade, pode dar dinheiro para a igreja, pode fazer o que você quiser. A salvação é o dom gratuito de Deus, é um presente de Deus para o homem. Ninguém adquire o céu pelos seus méritos. O mérito é de Cristo. Mas veja bem, a parábola vai nos mostrar outro ponto importante, porque às vezes a pessoa diz o seguinte: se ele é salvo para sempre. Não tem isso. Aqui nos mostra que não. Nós estamos falando de um grupo, de 2 grupos que estavam enquadrados na mesma condição de ajudantes da noiva, que estavam envolvidas no casamento, estavam envolvidas no preparativo, mas que foram negligentes, deixaram faltar a luz e perderam o casamento, perderam a oportunidade. Um ponto de entender, olha, mas perderam por quê? Exatamente, muito bem colocado isso aí, pastor Ziel, e que a gente tem que estar observando isso, que quando elas voltam, né, essas imprudentes voltam, elas encontram a porta fechada. E é importante nós entendermos a questão da liberdade humana. Porque se o ser humano, se o cristão, ele não tem a liberdade como advogam alguns, se ele não tem liberdade, o que aconteceria nesse caso? A culpa da porta fechada recairia sobre o Senhor que fechou. Mas como o cristão tem liberdade, o mau uso da sua liberdade fez com que ele encontrasse a porta fechada. Aí a culpa de ficar de fora não recai sobre o Senhor que fechou a porta, mas recai sobre a imprudência daqueles que receberam toda a condição para se preparar e não se prepararam. Usando a sua liberdade de maneira errada, não sabendo fazer bom uso da sua liberdade, não estiveram preparados para o momento da volta do Senhor Jesus. E aí ficaram de fora, né? Aí é muito bom a gente fazer essa colocação. A liberdade humana é o que vai fazer com que o homem receba o juízo de Deus por sua própria culpa, e não pela culpa de Deus. Ó Deus, um Deus que escolhe incondicionalmente alguém para ser salvo e dá uma graça que é irresistível a essa pessoa, como é que ele pode dizer que a culpa do ser humano ser conduzido, a condenação, é do próprio ser humano? Isso mesmo. Porque a soberania de Deus está no ato de abrir a porta. E Jesus deu sua porta, ele abriu a porta para o homem, e no ato de fechar a porta. Fechar a porta. Porque haverá o momento que a porta se fechará. Essa é a soberania de Deus. Ele abre a porta e convida o homem. Muitos são chamados, né? Agora, mas a soberania de Deus vai fechar a porta. Sim. E a oportunidade para a salvação enquanto a porta está aberta. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, expressando ali uma amplitude do amor de Deus e do alcance de Deus para salvar o homem. Deus amou o mundo de tal forma que nos deu Jesus. Ele abriu a porta. Agora, ele vai fechar a porta. Vai fechar. Isso, esse é o segredo. E a parábola quer nos alertar justamente disso. Exatamente. Vigia, a porta vai fechar. Exatamente. Vigiar, porque a porta vai fechar. Vigiar, porque nós não sabemos a hora que ele virá, né? Não sabemos a hora. O propósito de todos dormirem, pastor Ziel, é justamente mostrar que quando Jesus vier, ninguém está esperando. No sentido, será um momento inesperado. Isso mesmo. E Jesus sempre, em outros lugares, também deixou claro que será um momento inesperado. Então, portanto, quem estiver preparado com a vida em dia, espiritual em dia, será arrebatado. Agora, nós já vimos aí um filme que fez muito sucesso, Deixado para Trás, né? Onde você tem a segunda chance pós-arrebatamento. Não encontramos aqui essas que bateram a porta encontrando a segunda chance.
né? Complicado, né? Complicado. Na verdade, pastor Wander e amado ouvinte, nós estamos diante de uma parábola que ela não esgota esse assunto tão maravilhoso. Porque o cristão, ele precisa voltar à palavra de Deus para se preparar para o arrebatamento da igreja. Há grupos que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, há grupos que não, né, são chamados pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, isso não é o assunto. Mas o que o cerne aqui, que para ambos os grupos, é a volta de Jesus. Ambos os grupos creem na volta de Jesus. E ambos os grupos sabem que a volta de Jesus vai ser num dia inesperado. Então, o que o Senhor está dizendo aqui nessa parábola? Olha, não espera para você voltar-se à palavra. Não seja negligente. A luz precisa estar presente a todo momento na vida do cristão. Porque quando vier o noivo, você tem que estar pronta. E eu digo, pastor Wander, não só o arrebatamento da igreja, mas a nossa partida. Sim. Qual de nós pode, Jesus disse, qual de vós, com a vossa ansiedade, pode aumentar um côvado na vossa vida? Qual de nós sabemos o quanto viveremos? E nós temos que fazer essa reflexão. Por quê? Para entendermos qual é o momento que nós temos que estar preparado para a volta de Jesus. E o momento é agora. É hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é depois que eu casar, não é depois que eu granjear, acertar a minha vida financeira, não. O momento é hoje. O momento de voltar para Jesus é hoje. O momento de voltar para a palavra é hoje. Porque ela vai me identificar no dia do arrebatamento da igreja. Ela vai me identificar na minha partida, naquele dia que acontecerá a ressurreição dos mortos. Então, eu preciso estar preparado, eu preciso estar com a luz na minha vida. E eu vou dizer aos amados, nós seremos julgados, irmãos, pela palavra. Não pense que haverá um julgamento, não. A palavra é que será usada, está aqui. Então, enquanto a porta da graça está aberta, Jesus não veio para julgar o homem. Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim salvar. A porta se abriu. Mas o dia que a porta fechar, irmãos, a palavra que hoje nos leva a Cristo vai ser a palavra que vai trazer o juízo. É isso mesmo, Ziel. Isso mesmo. E aí que nós temos que estar com a atenção voltada para a palavra de Deus, porque não é o fato de eu ser um religioso, ou de eu professar uma fé numa religião que vai me fazer, que vai me dar condição de estar preparado para o dia, mas é o fato de eu me relacionar bem, com temor, com a palavra de Deus. Glória Se eu não a Deus. tiver uma relação de temor com a palavra de Deus, com certeza o que receberá será um juízo de condenação. E os ouvintes estão aí hoje tendo essa oportunidade de ouvir falar dessa parábola, e é um despertamento aqui para a necessidade de voltar para a palavra do Senhor, né? Não ficar aí negligenciando a palavra. Alguns aí, o pastor Ziel, já distanciaram, não se congregam mais, tão aborrecido, tão ferido, mas olha o perigo disso. Pastor Wander, nós estamos aqui no programa Gospel Hits e nós estamos em nome da Igreja Evangélica Maranata, a qual nós pertencemos. Mas os ouvintes que nos acompanham já há tempo sabem que nós nunca temos valorizado isso, porque nós entendemos, irmãos, que a placa de igreja não é nada. Sim. Então nosso ensino tem sido, onde você estiver, volte à palavra. Volte à palavra. Eu cito aqui os irmãos de Bereia, quando Paulo estava pregando ali, e eles examinavam na Escritura se aquilo que estava sendo pregado estava na palavra. Então eu chamo o alerta do ouvinte, onde você estiver servindo a Deus, não engula qualquer coisa. Primeiro, não despreze a palavra. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa ter coragem de voltar à leitura da palavra, de conhecer a palavra. E a partir desse momento, você precisa examinar as Escrituras, aquilo que tem sido pregado na sua igreja, aquilo que tem sido falado. Que você possa conferir isso, porque precisa de ser
a luz para a sua vida precisa de ser a palavra. Ela é que vai te identificar, que vai me identificar como um verdadeiro cristão naquele dia para entrar para as bodas. Então, volte à palavra. Examine a palavra, busque a palavra, tire tempo. Mas você tem dificuldade de ler, ore ao Senhor, comece a ler. Eu conheço muitos irmãos, ouvi vários testemunhos de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Eu conheci um pastor, um homem muito sábio até, de uma simplicidade cultural tão grande, que um linguajar tão simples, usando lá palavras no vocábulo português, às vezes tão fora, mas de um conhecimento bíblico. E ele dizia o seguinte: olha, eu aprendi a ler na Bíblia. Eu pegava uma palavra e perguntava à pessoa na igreja: o que significa isso aqui? Eu marcava. E eu fui aprendendo a ler. E ele leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele contando, e com uma simplicidade de linguística tão grande, mas o amor pela palavra. Então não há desculpa para nós dizer: porque eu tenho dificuldade. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, tira um tempo da sua vida, né? Aquele tempinho que você às vezes dedica a outra coisa no seu lazer, tira um tempo. Você vai ver como é gostoso, a palavra alimenta, a palavra enche a sua alma. E olha, quanto mais você lê, estuda, mais você quer. Forme grupos de irmãos da sua igreja com irmãos de outra igreja, né? Isso é muito bom, essa associação. Forme grupos para ler a palavra, para estudar, para conversar sobre a Bíblia. Porque tudo isso, irmãos, faz parte do vigiai. Você vai conversar sobre a Bíblia, vai fazer esse exame e vai ver como que você precisa de estar mais atento ao momento profético. Ao momento profético, você encerrou aí com uma palavra muito importante. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Então, o que é essa meia-noite? Meia-noite é a última hora profética. Glória a Deus. A última hora profética. Veja bem, a meia-noite não significa a última hora do dia. Alguns colocam uma última hora do dia. Nós estamos findando o dia, né? O dia começou lá no Pentecoste e aí já passou pela tarde, já passou, agora nós estamos chegando meia-noite, acabando o dia que começou lá no Pentecoste. Veja bem, não é isso. A meia-noite tem texto e contexto. Texto e contexto. É a hora judaica. Hora judaica. Então, na hora judaica, o dia, ele se encerra ao entardecer, ao pôr do sol, se encerra o dia e inicia-se o outro. Então, a meia-noite simplesmente apresenta a última hora no sentido profético, que é a hora que Jesus vem e arrebata a igreja. Então, nós estamos vivendo, podemos, pelos sinais que a gente interpreta, chegar a entender que nós estamos vivendo a última hora, o último momento profético para a igreja, né? Possível. Meia-noite, a única coisa que podemos tirar bem concreta daí é um momento de escuridão, né? Momento de trevas. Amado ouvinte, é maravilhoso conversar sobre a Bíblia. E esse tem sido o propósito aqui do nosso bate-papo aqui sobre a Bíblia, o pastor Wander, e sempre é interessante, para que o amado ouvinte saiba, eu e o pastor Wander, a gente lança o tema durante a semana e nós não conversamos sobre o tema, e juntos aqui, que pela graça do Senhor, a gente vai conversando e discorrendo sobre o tema. E eu vou dizer aos irmãos que eu confesso que eu tenho aprendido nos nossos programas. Eu tenho aprendido, porque juntos a gente vai consolidando um teor. A nossa preocupação é voltar à palavra e juntos a gente está costurando aqui um tema, e eu tenho aprendido de uma maneira muito maravilhosa nesse momento que estamos juntos. E que Deus possa estar abençoando a todo ouvinte, né? Que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre você e sua família. Querendo Deus, no próximo sábado nós estaremos novamente juntos. Amém. A paz do Senhor para todos, que Deus os abençoe grandemente nesse dia. Um abraço a todos.